84 dias juntos e hoje eu abro aqui o livro e a nossa reflexão é: tenha um caráter sincero do qual você se orgulhe. Quando fala em caráter, para mim vem muito sobre, deixa eu deixar mais claro aqui, sobre integridade, sobre quem eu sou, sem plateia, sem rede social, integridade diz sobre inteireza, diz sobre alinhamento entre aquilo que eu sou, que eu penso, que eu sinto e o que eu faço. Se eu penso, sinto e faço a mesma coisa, isso é alinhamento, isso é integridade. E nem sempre a gente está assim em todas as áreas da vida ou em todas as situações, e muitas vezes demanda um caminho de busca interna e de conhecimento de si mesmo para sintonização disso tudo. E aí, quando eu falo... Nossa, eu tô aqui na rua, tá um pouquinho de barulho, mas acho que o microfone tá dando certo. Eu acho que quando eu falo de caráter sincero do qual você se orgulhe, me vem isso, sobre a integridade. E quando fala do qual eu me orgulho de mim mesma, é nesse lugar de sem plateia, sem ninguém, eu no espelho, eu de cara a cara comigo, né? Eu nos meus desafios, eu na minha rotina, eu na minha batalha interna, comigo mesmo, né? Nos meus desafios, naquilo, né? Como se eu, sabe, dançando como se ninguém estivesse vendo. Como que tá o meu caráter para comigo? Tá sendo sincero? E olha só, nesse caminho do autoconhecimento, por que a gente fala que muitas vezes é desafiador? Porque é comum a gente não estar sendo sincero com nós mesmas, nós mesmos, em vários aspectos. Só que a gente só encara isso e melhora isso quando eu realmente identifico e falo, olha só, tá faltando verdade aqui, né? Então, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? A Bela, minha cachorra, tá ali, comer um monte de coisa na grama. Quem é você quando ninguém está olhando? Dizem que é possível julgar o verdadeiro caráter pelo que as pessoas fazem quando não há ninguém por perto. Nesses momentos, você é uma pessoa generosa, preguiçosa, maldosa, racional, honesta ou esforçada? Você é a mesma pessoa quando está sozinha e acompanhada? Como descreveria o seu caráter? Peraí, antes, isso é muito importante. Você é a mesma pessoa quando está sozinha e acompanhada? Se observa. Vamos ligar o eu observador aqui. E acho que essa é a grande sacada. O eu observador na vida é um dos grandes mestres de evolução. Como se eu sair como a situação que eu estou vivendo, se eu mesma saio, como se eu fosse uma pessoa de fora dessa situação, eu estou me observando, sem julgar. Como que eu estou me sentindo, o que que eu estou fazendo. Eu sou a mesma pessoa quando eu estou acompanhada ou quando eu estou sozinha. Começa a se perceber nesse lugar da verdade, da integridade, do caráter, como eu observador. Como descreveria o seu caráter? A combinação de seus comportamentos, valores, estilos, mentalidade, quando sabe que não há ninguém observando você. Não fique surpreso quando em situações de raiva ou de estresse você perceba a verdadeira personalidade de alguém se revelando e destruindo a imagem cuidadosamente construída que eles vinham exibindo até aquele momento. Cultive um caráter do qual você possa sentir orgulho, de modo que o seu eu privado
seja o mesmo eu que você mostra ao mundo. Gente, e isso conecta assim perfeitamente. Eu nunca tinha pensado nessa frase, quando o eu privado é o mesmo do eu que eu mostro para o mundo. Isso resume o trabalho de marca pessoal real que eu conduzo em mentoria. Porque entende por que não tenho como desconectar o autoconhecimento como base estratégica desse trabalho? E aí, a partir disso, e caminhando e desenhando de forma estratégica também as ações de marketing, ou seja, aquilo que eu vou usar para me expressar, mas primeiro eu preciso sustentar o meu eu real sem estar me mostrando para o mundo. Porque é muito comum as pessoas começarem a se mostrar para o mundo, só que elas não conseguem se sustentar. Elas têm desafios de se expressar, elas têm muitos julgamentos, elas têm muitas questões. Por quê? Porque o meu posicionamento, aquilo que eu coloco para o mundo, a minha marca, ela vai ser um reflexo verdadeiro, preciso e perfeito daquilo que você vive em vida. Uma coisa ou outra eu consigo fazer assim pontualmente, quando eu estou usando alguma máscara, ou quando eu não estou sendo de fato real. Eu consigo fazer coisas pontuais para um efeito mais rápido, mas algo que se sustente eu não consigo. Então, acho que fica essa reflexão aqui hoje. Comprometa-se a corrigir as suas falhas de caráter e ajude outras pessoas a explorarem as suas falhas de caráter. Falhas de caráter, que legal isso. Um beijo no seu coração.